Aprendemos melhor fazendo pausas? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Sim, alguns ouvintes que trouxeram perguntas sobre sinuca e videogame, mas podemos expandir os conhecimentos que vamos aprender com formas mais eficazes de jogar sinuca e videogame para tarefas cotidianas, sobretudo o trabalho de todos nós. Tá certo, então. O primeiro e-mail, Altair, veio do Ramon Nogueira da Silva, que é programador e instrutor de Krav Maga em Juiz de Fora, Minas Gerais, Altair. Bela cidade, aliás. Pois é, e eles dizem assim: em primeiro lugar, gostaria de elogiar o excelente trabalho de vocês. Muitas vezes vocês já esclareceram questões sobre a vida, o universo e tudo mais que me davam pesadelos. E apesar de eu ser curioso e buscar tirar dúvidas quando acho algum fenômeno estranho, nem sempre consigo a informação que eu quero e vocês fazem um ótimo trabalho para encontrá-las. E aí ele continua: bom, partindo para o que motivou esse e-mail. Eu gosto bastante de jogar videogame. Um fenômeno que observo com frequência em mim mesmo e em relatos de outras pessoas é que às vezes quando eu chego em uma parte muito difícil de um jogo, eu gasto horas insistindo e mesmo assim não consigo passar. Eventualmente eu desisto e vou fazer outra coisa, seja comer, assistir alguma coisa, trabalhar ou dormir. Quando eu retorno para o jogo, acontece uma coisa incrível. Eu passo aquele desafio com muita facilidade. E este é um relato recorrente de todos os jogadores que eu conheço. Todo mundo já passou por isso alguma vez. Eu consigo formular uma hipótese de que talvez durante as minhas excessivas tentativas, por conta do desgaste, eu acabo ficando cansado e não tendo um desempenho tão bom. E depois, ao retornar descansado, eu consigo uma execução melhor. O que eu acho estranho e não consigo explicar é a facilidade extrema com a qual geralmente eu passo essas partes quando retorno. Outra coisa que me ocorreu enquanto escrevi esse e-mail, e por isso voltei e adicionei a informação de que sou instrutor de Krav Maga. Apesar de eu associar esse fenômeno com videogame, acho que acontece com os meus treinos de Krav Maga também. Às vezes, quando aprendo uma técnica nova, eu a treino por mais de 1 hora direto e não consigo executá-la bem. No treino seguinte eu consigo executá-la bem e com facilidade.
Isso está relacionado? Temos também, Altair, a mensagem do Rafinha Martinelli, que é podcaster e estudante de psicologia. E aí ele diz o seguinte: aproveitando o gancho do videogame que puxaram, eu que sou grande entusiasta de games, inclusive faço parte de um podcast sobre games que aborda lados filosóficos e até políticos a partir de videogames, eu tenho uma dúvida. Porque quando me deparo com algum desafio, seja intelectual ou de habilidade, e passo horas e horas tentando e não consigo. Aí no dia seguinte eu vou lá como se tivesse recebido uma intervenção divina e passo de primeira. Existe alguma ligação entre o tempo e a assimilação da aprendizagem? No mais, parabéns pelo trabalho sensacional. Naruhodô é sempre minha primeira opção na hora de apresentar a mídia podcast para qualquer pessoa. E temos também, Altair, o e-mail do Ednilson Campos, que é desenvolvedor de software e mora na cidade de Inhumas, Goiás. E aí ele diz o seguinte: em cursos como Learning How to Learn, do Coursera, ou em livros como Why Don't Students Like School, de Daniel Willingham, são apresentadas várias técnicas para aprender e memorizar de forma mais eficiente. Uma boa aprendizagem depende de como a informação é repetida ao longo do tempo. Isso porque ao repetir conseguimos automatizar e enviar a nova informação ou habilidade para a memória de longo prazo. Mas quando se trata de habilidade motora, me parece que existem poucos estudos, livros ou vídeos sobre o assunto. Em minhas pesquisas não encontrei material de qualidade, por isso resolvi enviar um e-mail sugerindo um episódio sobre o tema. Decidi enviar o e-mail após uma experiência que tive com sinuca. Em 2017 eu tinha o hábito de treinar sinuca aos sábados, em um clube das 9 às 12 e das 13 às 16 horas, em média de 5 a 6 horas por sábado. Após o treino eu ia jogar com amigos e percebia que estava jogando muito bem, estranhamente bem. Esse efeito do treino durava uns 3 dias, depois disso voltava ao normal, o retorno à média. Segui esse ritmo durante 1 ano mais ou menos, treinando um dia e perdendo o efeito após 3 dias. Depois disso tive alguns imprevistos e parei de jogar por um tempo. Recentemente decidi retomar os jogos, percebi uma baixa de desempenho como estava parado, é natural. Como queria voltar a jogar bem, resolvi comprar uma mesa de sinuca em julho de 2019 para treinar em casa. A experiência de treinar uma vez por semana me fez acreditar que se treinasse quase todos os dias, poderia ficar melhor do que antes. Treinei durante 4 meses, de julho de 2019 a dezembro de 2019, 1h30 à noite, durante a semana e 4 horas em média aos sábados. Mas por algum motivo não estou conseguindo evoluir e nem jogar como antes. Mesmo aumentando o treinamento, antes era uma vez por semana e agora quase todos os dias. Por isso surgiram algumas dúvidas que resolvi compartilhar. Para a habilidade motora, vale a pena utilizar a técnica Pomodoro com sessão de 25, 50 até 2 horas, por exemplo? Ou é recomendado treinar por hora sem parar, 3 a 4 horas seguidas seria mais eficiente? Eu teria um rendimento melhor se treinasse em dias intercalados, um dia sim e outro não? Seria melhor treinar uma vez por semana? Seria melhor treinar todos os dias? É melhor repetir o mesmo treinamento até ficar bom ou é melhor intercalar tipos diferentes de treinamento? Por exemplo, eu mudaria de treinamento se conseguisse alcançar a meta de 90% de acertos em 20 tacadas, ou mudar de treinamento sempre que atingir 50% de acerto. Dessa forma, ficaria mediano em 2 ou mais tipos de jogadas, mas sem uma precisão de 90%. Hoje, treino 1h30 à noite, faço uma pausa de 5 a 10 minutos após 45 minutos, mas seria mais eficiente treinar 30 minutos de manhã, 30 à tarde e 30 à noite? A ideia desse treino manhã, tarde e noite é deixar cair no esquecimento devido ao intervalo de 4 horas entre um treino e outro e relembrar ao repetir o treino 2 vezes ao mesmo dia. E finalmente, existe alguma técnica melhor que a repetição? É possível ter mais qualidade com menos quantidade? Altair, olha, é a primeira vez que a gente recebe tanta pergunta numa pergunta só. Sim. O Ednilson, ele foi bastante detalhista aqui e eu queria saber, Altair, tá? Esse esquema de aprender repetindo e fazendo pausas entre as repetições ou fazer pausas entre as atividades, faz diferença? O que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair? Na verdade, antes da ciência dizer algo sobre isso, você que é em Fujioka pode dizer muito sobre isso.
os nossos 3 ouvintes, né? 2 do videogame Krav Maga e 1 da sinuca, né? Tem essas atividades motoras. Jogar videogame não deixa de ser uma atividade motora fina, que envolve uma habilidade manual, mais um treino cognitivo. Mas aí quando você pensa Krav Maga, sinuca, são atividades mais motoras mesmo, com algum planejamento. Você, quem já treina o beisebol e treina tênis de mesa. Assim, você treina com frequência, né? Você sente hoje em dia que você está progredindo no treino? E se está, por quê? Qual seria a sua descrição do seu processo de aprendizagem enquanto jogador? Então, Altair, no tênis de mesa tem um fenômeno interessante que eu acho que se repete em algumas modalidades esportivas, Altair, que é o seguinte: quando você é um leigo no esporte, né, um leigo no tênis de mesa, e começa a treinar regularmente, a curva de melhora é abissal, sabe? É uma curva de melhora muito grande e muito rápida. Né? No começo. E aí quando você atinge um determinado nível, aí a coisa começa a progredir bem mais lentamente. Pelo menos assim, é isso que eu observo normalmente, assim, né? Especialmente no tênis de mesa, tá? Então se você vira um jogador de ping-pong para um jogador de tênis de mesa, vamos dizer assim, até que rapidamente. Mas aí quando você atinge um determinado nível, a curva se estabiliza e a melhoria começa a ser muito mais lenta e gradual. Isso. Agora, eu já tive a sensação de muitas vezes ficar 1 ou 2 semanas sem treinar e voltar muito bem no treino. Uhum. Isso é comum também. Às vezes com menos, digamos, menos fôlego, menos condicionamento físico, né? Mas, no que diz respeito a acerto de golpes e tal, já aconteceu de eu melhorar, de eu me sentir melhor depois que eu fiquei alguns dias sem treinar. Uhum. E isso emula os e-mails dos nossos ouvintes sobre videogame, né? Sim, exato. Que você chegou numa fase difícil, travou, aí deixa de um dia pro outro, no dia seguinte você passa bem mais rápido. Acontece uma coisa similar ao que os nossos ouvintes declararam aqui. Isso. A questão é explicar por que isso acontece. Porque acontece mesmo. Não é mágica, não é intervenção divina. Acontece. E aí, na verdade, esse episódio, ele entra numa lista de episódios que temos sobre aprendizagem. A gente tem vários episódios sobre aprendizagem. Então, por exemplo, o episódio 97, se sentar no fundão, você aprende menos. O episódio 191, se a gente aprende idiomas dormindo. O episódio 205, se PowerPoint é útil para a aprendizagem. O 354, se assistir vídeos em 2x atrapalha o aprendizado. O 282, se anotar à mão é melhor que no computador. Então tem vários episódios que circundam esses temas. E esse é mais um deles, né, sobre o efeito das pausas. E a grande mensagem desse episódio é uma mensagem que conversa especificamente com um outro episódio do Naruhodô, que é o 109, que é se o cérebro é um computador. Uhum. Tá? Esse episódio de hoje, ele é mais uma evidência que mostra que a gente não tem nada a ver com o computador. Nosso cérebro não é um computador, e pelo fato da gente se comparar e acreditar que a gente deveria ser um computador do ponto de vista da produtividade, a gente desrespeita os momentos reais em que a gente aprende, tá? Então, assim, uma coisa que para muita gente é estarrecedora, que é o seguinte, que, sobretudo para a aprendizagem motora e a aprendizagem de habilidades, não só habilidade física, mas pensa, por exemplo, programação, alguma skill, sabe? Uhum. Assim, você tem que praticar, né? Você tem que praticar um pouco, mas o momento onde você aprende de verdade é na pausa, não é na prática, que é exatamente o contrário do computador, né? Uhum. O algoritmo, por exemplo, você pega um algoritmo de aprendizagem do computador, ele vai, entre aspas, é que a palavra é ruim, né? Ele vai aprendendo com as repetições. A cada repetição que ele faz, ele vai reduzindo a função de erro dele. E isso é um processo iterativo, no caso do algoritmo. Mas quando a gente pensa em atividade humana, comportamento humano, biológico, de um organismo biológico, ele não aprende na execução do comportamento. Ele aprende na pausa após o comportamento. A nossa cabeça é como se fosse assim, você faz uma coisa e ao mesmo tempo logo depois, como que era mesmo?
Tipo, você avalia. Você faz uma atividade e avalia. Faz uma atividade e avalia. Ou seja, nesse momento de avaliação é quando tem um aprendizado. É na pausa. E isso é algo assombroso mesmo, né? Então, quando você pega a aprendizagem motora de habilidades, pode ser o videogame, pode ser sinuca, tênis de mesa, judô, qualquer coisa. Essa aprendizagem que parece muito fácil no começo, quando você é leigo, e vai ficando cada vez mais difícil, isso é chamado aprendizagem em R. A letra R. Se você pegar o R minúsculo, o R minúsculo é um R que vai crescendo e cada vez mais devagar, né? Ele vai estabilizando. Por isso que chama aprendizagem em R. É uma curva que cresce a taxas decrescentes. Ele cresce cada vez mais devagar. Boa parte da aprendizagem motora é assim. Então, assim, já respondendo a pergunta do nosso último ouvinte, o sinuqueiro, o Ednilson, todas essas estratégias essas perguntas que ele faz, qual que é o melhor jeito, 2 horas, treinar 2 dias, por tanto tempo e tal, a questão não é essa, né? A questão é, assim, você praticar com frequência, mas respeitar a pausa, porque a pausa é o momento do aprendizado motor. Né? E é por isso, por exemplo, que quando você fica lá uma semana sem treinar, dado que você é proficiente, por exemplo, se você é leigo muito no começo, você perde. Você volta no começo da curva. Exato. Então, no começo, o importante é você treinar mesmo, com frequência. Porque você vê a curva de aprendizagem. Quando começa a estabilizar, o melhor momento para você dar umas pausazinhas, de vez em quando. E essas pausas te ajudam a ter uma aprendizagem motora para performar um pouco melhor depois, né? Você nunca vai ter um ganho tão grande quanto no começo, mas vai ter um ganhozinho, tá? Essa é a forma. Quando você pega, por exemplo, luta, né? Judô, jiu-jitsu, boxe, coisas do tipo, né? O que eles fazem, né? Você tem treino físico todo dia. Só que a modalidade de treino físico vai mudando. Então pode ter um dia que você tem um treino técnico, outro dia um treino de cardio, outro dia um treino de força, outro dia um treino de musculação, para você trabalhar coisas diferentes, né? Sim. E você treina habilidades diferentes. E aí o profissional de esporte e tal, né? O educador físico, o esportista lá, ele não vai comparar os seus dias de treino. Ele não vai comparar o dia 1 com o dia 2. Ele vai comparar o dia 1 de treino técnico com o dia 5 de treino técnico. Né? Ele vai comparar intercalado também. Tá? Então tem todo um esquema de periodização, de respeito muscular também. Né? Então treino de diferentes partes do corpo para diferentes dias. Então isso já é muito bem medido, assim, muito bem descrito mesmo. Você treinar continuamente a mesma coisa todo dia vai dar estafa, dar overtraining. Você deve ter ouvido isso muito, Kim, na sua vida, que eles falam, né, que a prática gera a perfeição. Sim. Na verdade, hoje em dia, a gente pode reescrever essa frase, né? A prática com pausas convenientes geram a perfeição. Porque você vai aprender de verdade na pausa. Sobretudo em atividades motoras. E aí, esses estudos sobre pausa, tem muitos trabalhos recentes. É uma coisa que está crescendo nas áreas de estudos de aprendizagem. O efeito da pausa. E não só para aprendizagem motora. Tá? A gente já sabe que para aprendizagem motora é importante. Aí, assim, eu tenho que fazer pausa de quanto em quanto tempo? Não tem receita ainda, tá? Vai depender muito do tipo de atividade que você faz, do tipo de periodização que você faz, o esforço físico que você tem, o quão experiente você é. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. Então, se você treina profissionalmente, tem que ter alguém que te acompanhe e que faz esse monitoramento das atividades e dos resultados, tá? Então, não tem receita de bolo. Mas é recomendado, por exemplo, se você faz uma atividade física repetitiva, por exemplo, tênis de mesa, ficar treinando rebatida, aí você treina lá 1000 rebatidas. Você treinou em uma semana 1000. É importante na semana seguinte você fazer outra coisa. E depois voltar para a rebatida. Aí você vê que deu uma melhorada. Certo. E quando você for fazer outra atividade, fazer uma coisa antagonista. Uma coisa diferente. Treinar reflexo. Em vez de treinar movimento repetitivo, você treinar variação de movimento. E, de novo, isso, os habilitados em esporte, né, nesse curso de graduação, que é o complementar da educação física, né, o esporte, são os melhores para ver isso. Então, tem muitos trabalhos sobre isso em atividade física. Mas um ponto que a gente pode trazer para cá, sobre o efeito da pausa, é o efeito da pausa no ambiente de trabalho, que é muito parecido. Sobre efeito de periodização, de pausa na atividade física, no esporte, tem muita literatura, muita. A gente deixou vários exemplos, mas o efeito da pausa na atividade profissional é relativamente recente. E isso nasce muito de preconceito.
né, das pessoas. Falando um pouco dos estudos agora, tem um estudo de 2020 muito bom, muito interessante, um estudo qualitativo, feito na Inglaterra, que é utilizando um focus group. É um tipo de abordagem qualitativa, né, que eles pegam um grupo de pessoas, colocam numa sala, colocam temas para as pessoas discutirem. E o tema desse focus group era qual o papel das pausas durante o trabalho. Qual o papel positivo e negativo das pausas. E foi muito interessante esse trabalho, tem muitos aprendizados, assim. As lógicas que as pessoas constroem dentro do trabalho sobre as pausas. Então, por exemplo, isso é muito comum no ambiente de trabalho, as pessoas devem pensar nisso com frequência. Então, assim, não existe as pessoas que fazem pausa e as que não fazem, que trabalham direto. É sempre uma gradação. Aí tem um momento de fazer a pausa. Então, por exemplo, se eu faço uma pausa e eu chamo você, Ken, para tomar um café comigo, em geral as pessoas aceitam. Então, quando assim, os colegas chamam, vamos ali tomar um café, rapidinho, né, 15 minutos, né? As pessoas em geral vão. Mas sozinha, a pessoa tem dificuldade de fazer pausa. Sozinha. Porque ela acha que as pausas solitárias geram ansiedade, porque os outros podem pensar que a pessoa não está trabalhando direito, ou está trabalhando pouco, ou deveria trabalhar mais. Porque ela está fazendo pausa. Né? E, na verdade, isso é contraproducente, porque a pausa é importante para aumentar a eficiência. É o contrário do que as pessoas pensam. Né? Os trabalhos são muito robustos nisso. Você fazer pausa dentro de uma atividade no escritório, né, fazer algumas pausas, melhora a qualidade do trabalho produzido. Diferentemente do que... porque no ambiente de trabalho, as pessoas são vistas como computadores. Né? E o computador não precisa de pausa. Ele tem um algoritmo, o algoritmo trabalha, e quanto mais tempo trabalhar, mais produz. A gente não é assim. A gente não tem algoritmos na nossa cabeça. A gente aprende pela ausência. A gente aprende na pausa. Certo. Tá? Nenhum computador é projetado para aprender na pausa. Isso não existe. Tá? Não é da arquitetura do computador. É do jeito como a gente funciona. Por isso que a gente não é um computador. Né? E é por isso que a gente sofre. A gente sente que é inútil. Um outro discurso comum é aquelas pessoas que evitam fazer pausa porque elas querem fazer o máximo de coisas possível no mesmo tempo. Para ir embora antes. Sabe? Ir embora mais cedo. E o fato delas não fazerem pausa gera uma menor qualidade do trabalho. Então ela acaba ficando mais tempo, mas sem perceber. Porque ela não percebe, ela não consegue monitorar a qualidade do trabalho dela porque ela está cansada. Pela falta da pausa. Você entende que é um mecanismo circular? Né? Sim. É muito interessante. Né? Então, assim, tem um preconceito quando você faz pausa sozinho e a falta da pausa atrapalha o próprio automonitoramento na qualidade do trabalho. Então você acaba ficando mais tempo do que precisaria, se você fosse mais eficaz, e acaba se sentindo pior, né? Então tá tudo errado, tá? Basicamente, tá tudo errado, né? No ambiente de trabalho e tal. Esse trabalho de 2020 é fantástico. Fantástico, muito bom, assim. Sim. E aí surgiram outros trabalhos depois, né? Porque assim, tudo bem, tá, tem que fazer pausa. Mas como? Como que é essa pausa? E aí você tem... não é tipo, vamos fazer 15 minutos de intervalo, por exemplo. E aí você faz o que você quiser. Não é assim. Não pode ser qualquer pausa. Então a gente tem o que é chamado pausa passiva, que aí você fica sem fazer nada. Sabe? Tipo, você senta no sofá e dá uma relaxada. Tipo, alguma coisa assim. Esse tipo de pausa não é boa. Os trabalhos mostram que, geralmente, quando você faz uma pausa passiva, sozinho, né, vai num canto, sei lá, numa praça, né? Em geral, o que você fica, né, o que gera de comportamento em você é um negócio que chama mind wandering. Né? Você fica meio viajando dos pensamentos. Mind wandering. Mind wandering. Isso. Você deixa sua mente viajando, vagando, né? Você fica só pensando, né? Sem foco em nada. Os trabalhos mostram que, assim, quando qualquer pessoa, tá? Não precisa ter nenhum problema, mas qualquer pessoa, que se você deixar ela em silêncio, pensando, né? Em qualquer coisa, geralmente o humor dessa pessoa piora um pouco. Tá? Então, você ficar parado pensando, isso não aumenta a sua motivação, isso tende a diminuir, porque você fica mais introspectivo. Tá? Isso é uma tendência normal, tá? Das pessoas. Então, quando você está trabalhando, resolve lá planilhas, relatórios, e aí você faz uma pausa de 15 minutos, mas essa pausa é simplesmente para não fazer nada, né? Ou ficar só batendo no celular, mexendo no celular, em geral essa pausa não é eficaz.
A ideia é você gerar uma pausa que é chamado pausa ativa. E aí tem muito trabalho sobre como deveria ser essa pausa ativa. E aí esses trabalhos são fantásticos. Tá? Tem um recente, 2022. Na verdade é uma reprodução, tem um de 2017, que é o mais legal. Olha que experimento legal, Ken. Eu ia querer participar desse trabalho. Tá? Que é assim, um trabalho feito nos Estados Unidos. Eles pegaram 87 participantes, né? E aí, assim, imagina, Ken, sabe ferrorama? Uhum. Não tem os trenzinhos e os trilhos e tal? Você monta os trilhos, né, do jeito que você quer. Sim. E aí você não pode fazer tipo um 8. Uhum. São esses ferroramas chiques que quando tem uma intersecção, você tem que mexer uma alavanca para o trem mudar de lugar, sabe? Aí ele troca de uma pista para outra, né? Então, imagina um mega ferrorama com 8 trens diferentes e 22 intersecções. É um mega ferrorama, sabe? O meu olho ia brilhar se eu visse um ferrorama daquele, porque eu gosto de ferrorama, eu acho o máximo. Né? Eu sempre quis ter um quando era criança, eu acho o máximo ferrorama. Né? E gosto muito mesmo. E aí era assim, imagina, 8 trens diferentes com os vagõezinhos e um mega ferrorama com várias intersecções. Tá? E aí você pegava essas pessoas e falava assim, você vai colocar esses 8 trens em movimento, juntos, nessa mega pista, e aí você tem que ficar monitorando as intersecções. Você tem que saber a hora de passar o trem para virar, né, para um não bater no outro. Não pode deixar os trens baterem. Você vai concordar comigo que assim, é uma tarefa legal, mas ao mesmo tempo é muito cansativo. Né? Sim. Porque você tem que ficar olhando todos os trens ao mesmo tempo, mudando. Vai bater, aí vira. Né? Então exige muito da sua atenção. E aí a tarefa você tinha que ficar 40 minutos com os trens ligados sem bater. Era difícil, viu? É difícil. Tá? Então assim, pra quem nunca mexeu no ferrorama, é uma tarefa nervosa. Difícil mesmo, tá? Então imagina, mesmo que você goste de ferrorama, sei lá, com os trenzinhos, você tem que ficar 40 minutos visualizando e mudando as chavinhas para os trens não baterem. Certo. Já viu que é um negócio, né? Claro que no final você vai ficar cansado depois de 40 minutos, né? Aí um grupo de pessoas tinha que ficar os 40 minutos. Aí eles pegaram outro grupo de pessoas e fizeram uma pausa. Então ficava 20 minutos, tinha uma pausa, depois 20 minutos, né? Beleza, então tinha os 2 grupos, o controle e o com pausa, né? Só que esse grupo com pausa foi dividido em 3 modalidades de pausa, tá? Você tem um dos grupos ficou em silêncio, então eles brincaram lá com os trens 20 minutos, ficaram 10 minutos em pausa e eles tinham que ficar em silêncio, sem celular, sem nada. Tá bom. Tá? Quietinhos. O segundo grupo ele ia ficar 10 minutos de pausa, mas ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Mexer no celular, dar uma volta, o que eles quisessem, desde que fosse 10 minutos. Beleza. E o terceiro grupo, eles ouviram uma música. Eles estavam vendo um clipe com uma música, tá? E esse clipe era um clipe de uma música do Coldplay. Tá bom. Tá? Tipo padronizado para todo mundo. Então você tinha o caso sem pausa, você tinha a pausa passiva, né, que era ficar em silêncio, e 2 modalidades de pausa ativa, né? Uma deliberada, que você podia fazer o que você quisesse, e a outra com música mesmo. Tá? E aí o que acontece? Depois acabou o experimento, eles pediram, né, para as pessoas avaliarem o quão difícil foi a tarefa. Obviamente, as pessoas que acharam mais difícil são as pessoas que ficaram 40 minutos sem pausa, tá? Lá com os trens. Sim. Elas acharam a tarefa muito, muito mais difícil e elas tiveram mais erros. Tipo, bateu mais o trem. Tiveram mais erros. Beleza. Em relação aos tipos de pausa, aqueles que ficaram em silêncio acharam a tarefa menos difícil, mas tiveram mais erros também. Ou seja, a pausa não ajudou eles a serem mais eficazes, apesar deles acharem a tarefa mais fácil. A pausa livre, né? A pausa passiva, só ficar em silêncio. Em relação ao grupo que podia fazer qualquer coisa e o grupo que ouviu uma música, esses não tiveram diferença. Então, o grupo que podia fazer qualquer coisa e o grupo que ouvia música, eles achavam a tarefa igualmente difícil, né? Assim, mas menos difícil do que aquele que ficou direto, né? E eles erraram mais ou menos na mesma quantidade. Só que, e isso é um ponto que não está no artigo, mas tem os dados, eu analisei por conta, porque eu gostei do artigo e achei essa informação. O grupo que ouviu música, né? Ou seja, todo mundo teve um tipo de pausa ativa, né? O grupo que ouviu música,
ele, apesar de ter errado a mesma quantidade e ter achado tão difícil quanto o grupo que podia fazer qualquer coisa na pausa, a variabilidade dos erros foi menor. A variabilidade, não a média dos erros, mas a variabilidade dos erros. Tá? Então, assim, você fazer uma pausa focada numa outra tarefa que não tem a ver com aquilo que você estava fazendo, gera uma variabilidade de aprendizagem menor. Sabe? Você consegue controlar melhor o que a pessoa está aprendendo. Tudo bem, Ken? Você pegou essa... Fez sentido? Peguei. Tá? Então, o grande jogo, assim, fazer pausa para a aprendizagem é muito importante, porque nós humanos, e boa parte dos organismos biológicos, a gente aprende na ausência. Então, você faz uma tarefa motora, repete. Quando você pausa, é quando o seu cérebro processa a informação passada da tarefa. E aí aumenta a consolidação. A consolidação da memória não aumenta durante a tarefa, aumenta na pausa. Só que essa pausa não pode ser uma pausa que te diz, uma pausa qualquer. Ela tem que ser uma pausa focada numa tarefa muito diferente do que você estava fazendo, mas meio monótona, assim, que exige pouco de você. Como, por exemplo, ouvir uma música. Então, por exemplo, se eu te dou uma pausa e você pode fazer o que você quiser, às vezes você pode usar a pausa para ficar falando no WhatsApp coisas muito complicadas que te distraem. E aí o seu cérebro acaba sendo usado para outra coisa. E não para a tarefa anterior, né? Mas quando eu coloco uma música, ou coloco, tipo, por exemplo, você está lá no trabalho, no escritório, e agora você faz 15 minutos de pausa, vai, joga fliperama aí, 15 minutos. Um joguinho simples, joga alguma coisa. Isso exige cognitivamente pouco, né? E é uma tarefa divertida, e vai possibilitar a consolidação da memória e da aprendizagem da tarefa anterior, que é onde você gastava mais energia cognitiva. Não é interessante? Muito. Não é? Então houve assim um experimento que trouxe provas cabais aí de tudo que a gente vive intuitivamente, né? Sim. E esses experimentos são importantes, sabe? Esses experimentos são importantes porque as pessoas visualizam e elas acham que é só com elas, né? E não é comum, todo mundo é assim. E a grande falácia que a gente tem que tentar quebrar nesse episódio é que eficiência tem a ver com repetição. Eficiência não necessariamente tem a ver com repetição. Tem a ver com repetição, mas com a pausa. Uma pausa inteligente. E essa pausa inteligente é onde você aprende. E, de novo, as pessoas têm mania de comparar as pessoas com computadores. A gente não é igual ao computador. A gente não tem um algoritmo para otimizar. Sabe? O povo das exatas fica com essa bobagem. A gente não é assim. Organismos biológicos não são assim. Então você tem a atenção focada numa tarefa. Quando a sua atenção não está focada naquela tarefa, você está meio que recapitulando ela. Quando você retorna para ela, você retorna melhor. Isso vale para aprendizagem motora, isso vale para aprendizagem de skills, habilidades, e isso vale para o dia a dia do trabalho mesmo. Que é uma das coisas mais contraditórias, aparentemente. Né? Que é assim, hoje em dia a gente está numa época de questionar. Bom, e essa é uma discussão muito, muito importante. A gente está numa época de questionar o papel do trabalho. O trabalho é importante, tá? Mas a questão é que as pessoas confundem produtividade com eficiência. E não são sinônimos, né? Produtividade diz respeito à repetição, né? Quanto mais você faz, mais produtivo você é. Isso, computadores são produtivos, máquinas são produtivas, esse tipo de coisa. Mas você ter muita produtividade não é o mesmo que ter eficiência. A eficiência é quando você performa a tarefa melhor. Não o fato de você repetir ela muito, né? Então, para você, no caso de humanos, né, de indivíduos, para você ser eficiente, você tem que ter a execução da tarefa. Então, você tem que ter uma aprendizagem inicial. E aí essa aprendizagem em R, que você vai aprendendo rápido no começo, você vai ficando motivado, mas aí vai dar um efeito teto. Né? Você vai dar um efeito teto. Nesse momento que você vai ficando mais experiente, nesse momento de maior experiência, você tem que começar a introduzir as pausas. Porque as pausas é o que vai possibilitar você transcender um pouquinho mais. Tá? Então você fazer um bom uso das pausas é algo fundamental. Fundamental e que não existe discussão nenhuma na área gerencial, RH, na área de planejamento estratégico para, tipo, mesmo popularizar a pausa mesmo.
como um espaço, assim, faltam estudos dentro das empresas, tem alguns, né, na descrição, mas você vai ver tudo 2021, 22 e 23. É muito recente. Dentro do ambiente de trabalho, a imposição de pausas, né? Sendo que essa pausa você vai fazer uma tarefa estereotipada que você goste, mas simples, não é qualquer coisa. Você vai jogar um videogame, joga um ping-pong, sei lá, vai andar no parque, dá 2 voltas na praça e volta, sabe? Coisas que cognitivamente não são tão demandantes, né? Mas que, de fato, quando você retornar à atividade, você vai retornar com um pouquinho mais de resultado, de habilidade, tá? Então, uma coisa que você faria em 6 horas de trabalho, se você fizer pausas a cada 2 horas, provavelmente, ao invés de fazer tudo em 6, você vai fazer em 5. Isso que é interessante, que os trabalhos mostram, que as pessoas não entendem. Então, por quê? Porque aumenta a sua eficiência. Quer dizer, aquele chefe que reclama que as pessoas estão parando demais durante o trabalho, especialmente aquele trabalho mais intelectual, estão errados, é isso? Sim. Eles estão errados, mas tem um ponto aqui importante, porque assim, as pessoas, em geral, não sabem fazer pausa. Porque, de novo, a pausa passiva, ela atrapalha. Né? Você simplesmente ficar sem fazer nada. Tá? Tem que ser um tipo de pausa produtiva. E aí a gente tem um outro episódio muito importante, que é o 187, que é porque procrastinamos. Tá? Então, assim, se você fizer uma pausa, entrar no YouTube e entrar no vortex de vídeos de gato, né? E nunca mais sair, ou entrar no demônio do TikTok e ficar naquelas merda lá de vídeo girando, aí é o mesmo que uma pausa passiva. Tipo, não funciona. Tá? Então, assim, você tem que aprender a fazer a pausa também. Né? Então, falta isso também. Então, assim, tem essa coisa do chefe, cuzão, e tem o fato das pessoas não terem aprendido como fazer a pausa. Tá? Então, falta aprendizagem dos 2 lados também. E a aprendizagem, nesse sentido, tem que sair do gestor mesmo. O gestor tem que começar a acostumar ou trabalhar isso, né? A gente já tem alguma literatura a respeito, de chegar para o funcionário e falar, vamos fazer uma pausa. Essa pausa pode ser tomar um café. Tipo, vamos tomar um café e conversa de amenidades mesmo. Por 15 minutos, né? E aí depois, 15 minutos, fala, vamos voltar? Bora, né? Então, começa com isso. Quando você tiver esse treino, pode ser isso, né? Uma conversa com amenidades, pode ser e de verdade, pode ser um fliperama. Você bota um fliperama, tipo, vou jogar uma partida. Pronto, né? Desde que você seja proficiente no jogo. Se você é bom no jogo, sei lá, Street Fighter. Você é bom no Street Fighter, você já tá acostumado, você vai lá, joga uma partida e acabou, né? É uma coisa que deixa a sua mente concentrada, mas não gasta muito. E aí, às vezes, te dá ideias. E aí tem um artigo, esse é 2022, né? Bem recente, que é sobre aprendizagem motora para digitação, tá? Então, eles pegaram um grupo de 109 pessoas e pediram para elas digitarem uma sequência de números com a mão direita, tá? E elas tinham que digitar o número e... Você sabe, né? Conforme você vai digitando... E é o mesmo número, né? Uma sequência de 5 números. Conforme você vai digitando esses números, você meio que pega uma memória da mão. Já aconteceu isso com você? De ter que digitar o mesmo número várias vezes? Sim, né? sim. Você pega uma memória da mão, né? Você nem pensa, né? Você começa só a mexer a mão, né? Aí um grupo ficava lá 10 minutos praticando, né? 10 minutos, pá. O outro grupo fazia assim, digitava durante 30 segundos, fazia 10 segundos de pausa e digitava depois 30 segundos. E ficava isso, alternando, né? 30 segundos de atividade, 10 de pausa, né? Rapidinho. O número de erros foi muito menor com as pausas, né? E o interessante é que eles pegaram uma parte dessa amostra e monitoraram com EEG, com eletroencefalograma, durante a digitação, né? E aí eles viram que a atividade do córtex motor das pessoas era maior, não quando ela estava digitando, mas na pausa. A atividade do córtex motor era maior na pausa. Muito interessante, muito. Né? Porque mostra assim que enquanto você está digitando, o cérebro está ali, né? Concentrando. Mas depois que você dá a pausa, ele consegue processar. Sim. Ele processa. E aí depois você volta de novo. Aí a curva de aprendizagem é maior, mais rápida. Então, a sequência de teclas que você levaria, sei lá, 10 minutos para aprender, com essas pausas você pode aprender em 5. Porque a curva de aprendizagem é maior. Porque o seu cérebro tem tempo dentro da pausa para processar a informação.
é fantástico. Sensacional, sensacional. Isso mostra, a gente não é um computador. Não tem nada. A gente não é o GPT. A gente não tem nada a ver com aquilo. Não adianta você fazer um algoritmo com 300 bilhões de parâmetros, não vai ser igual a gente. Todas essas coisas de GPT, essas coisas aí, são desenvolvimentos tecnológicos. Vai facilitar as vidas das pessoas? Com certeza. Fantástico. Né? Mas isso são desenvolvimentos tecnológicos. Não são desenvolvimento científico. Sim. E é diferente. Ciência e tecnologia são coisas diferentes. Tá? A tecnologia, a ciência que gerou, por exemplo, o GPT, é baseado em algoritmos que já existem desde os anos 70. A gente só desenvolveu mais tecnologia computacional para processar a informação mais rápido, para ter resultado mais rápido. Né? Sim. Mas assim, a ciência já estava desenvolvida 30 anos atrás. O que faltava era tecnologia. Então, assim, para começar a fechar o episódio, né? Esse episódio realmente conversa muito com o episódio 109, né? Porque se o nosso cérebro é um computador, ele não é. Não compare o GPT com a aprendizagem humana, não tem nada a ver, tá? É óbvio que o GPT vai resolver problemas mais rápido do que os humanos, porque ele foi feito para isso. O ser humano não foi feito para coisa alguma, ele foi feito para sobreviver, só. Tá? Então ele foi feito para muita coisa, muito mais do que qualquer coisa que você pergunte pro GPT. Tá? E outra coisa, o objetivo último da causa final humana, né, pensando em seleção natural, é a eficiência, não é a produtividade. Então o meio pelo qual a seleção natural trabalha é na eficiência. E nenhum GPT, nenhum algoritmo de inteligência artificial é mais eficiente que o nosso cérebro. Para você fazer um GPT funcionar, você precisa de um mainframe com a quantidade de energia de uma Itaipu para rodar aquela merda, tá? Então fica lá todo mundo usando o GPT ao mesmo tempo, perguntando bobagem, e vai acabar, tipo, o impacto energético desse negócio é enorme, tá? O nosso cérebro usa uma bateria de 12 volts. Eu desafio qualquer computeiro a construir um computador com uma bateria de 12 volts que processa alguma coisa melhor que a gente. Não tem. Nenhum. Né? Se eu te der energia infinita, aí é fácil, né, campeão? De fazer um bagulho melhor que a gente. Tá? Então, a gente usa uma bateria tipo igual de uma calculadora. Você pega um HP 12C, usa tipo uma bateria que a gente tem na cabeça. E uma HP 12C só sabe fazer conta. Tá? A gente faz muito mais. Tá bom? Então, assim, não dá para comparar. Né? Pode ser que GPT roube trabalhos, empregos. Roube, mas isso seria bom. Não é algo ruim necessariamente. Talvez a curto prazo, mas a médio e longo não é. E se a gente repensar o nosso trabalho, não do ponto de vista da produtividade, mas da eficiência, e a gente usar essas ferramentas como o GPT para deixar o nosso trabalho mais ainda eficiente, eu deixo o GPT rodando e eu uso isso para... Porque qual que é a grande utilidade do GPT? Não é o que ele responde, são as perguntas. O GPT não sabe fazer boas perguntas, ele sabe dar boas respostas. Tá? Quem faz a pergunta ainda? A gente. Né? Só que se você está lá estressado, com burnout, você vai saber usar o GPT direito? Não. Né? Não vai saber. Então o que você faz? Não vai. Mas eu tenho que te falar que perguntas boas eu já consegui arrancar do GPT, viu? Então. Quando eu pedi para ele simular uma entrevista com determinada pessoa, sabe? Isso. E aí ele me mandou boas perguntas para serem feitas. Então, mas quem julga essas boas perguntas? Eu tive que fazer a pergunta... óbvio que eu tive que fazer o pedido certo e julgar as perguntas e escolher aquelas que eu realmente acho boas. Isso. Mas o julgamento é seu, né? Não é dele. Né? Ele compilou várias coisas que tinha na internet e te apresentou. É uma versão mais moderna do Google. Né? Porque o Google tem esse papel, né? Você consegue pegar a informação que está disponível e sintetizar um pouco para você. O GPT é um avanço disso, do Google, mais próximo de você, mais próximo da sua linguagem. Né? Mas, de novo, a criatividade vem do uso que você, humano, faz da coisa, não ele. Sim, né? Sim. Ele é um ótimo assistente. Isso. Ele é um ótimo compilador de informações. Né? E ele tem uma habilidade, porque ele tem um olho maior que o alcance. Né? Porque o olho dele, na verdade, é o acesso a várias bases de dados que a gente não tem acesso. Né? Então, ele tem uma capacidade maior de aquisição de informação, mas não de geração de informação ou de geração de boas perguntas. Né? As boas perguntas são geradas pela gente. Se a gente estiver saudável,
com uma curva de aprendizagem grande o suficiente e a nossa vida fizer sentido, o GPT vai florescer e será uma ótima ferramenta, né? Se você estiver lá burnoutado, todo zoado e sentindo que a sua vida não faz sentido, o GPT não serve para nada, né? Só é um gasto de energia, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, para fechar o episódio, a grande forma, assim, 2 grandes mensagens desse episódio, né? Primeiro, de novo, reforçando, a gente não é um computador. E a gente exatamente não é um computador porque a gente aprende na ausência. A gente aprende na pausa. É na pausa que a gente processa o nosso passado. E é por isso que a gente deixa de errar no futuro. Você deixa de errar no futuro a partir do momento que você faz uma pausa e pensa sobre o que você fez no passado. Tá? E a gente não tem algoritmos na nossa cabeça que a gente tem que minimizar erro. Isso não existe. Tá? Nossa cabeça não tem um algoritmo que você tem que minimizar a função de erro. Tá? Você aprende no momento. A cada momento você acumula alguma informação, faz uma deliberação e processa um comportamento. E esse processo vai sendo repetido. E é por isso que com um cérebro com uma bateria de 12 volts, você consegue criar o mundo que a gente cria. Tá? Então, isso é fantástico. A melhor forma de você aprender alguma coisa é na ausência. Porque é na ausência em que você pensa sobre o passado e delibera sobre um futuro melhor, onde você erra cada vez menos. E esse é o grande objetivo da educação científica, não é verdade, Kim? Tá certo, Altair. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.